Muito boa tarde a todos. Aquilo que queríamos comentar de forma muito simples é as declarações do secretário-geral adjunto do Partido Socialista que, dirigindo-se ao PSD, disse a frase que cito, que vale tudo para alcançar o poder. Ora, nós já estamos habituados a ver o Partido Socialista a tentar reescrever a história. Já vimos isto acontecer, sobretudo aqui no Parlamento, com o Partido Socialista a tentar convencer os portugueses de que a crise em que envolveu o país em 2011 nada tem que ver consigo. Aquilo que não estávamos preparados era para que o mesmo partido que em 2015 não venceu as eleições e governou fazendo os entendimentos que foi necessário fazer ou que entendeu necessário fazer para poder alcançar o poder, vir agora acusar o Partido Social Democrata daquilo que o próprio Partido Socialista fez. Nós já tínhamos visto muita coisa, mas esta falta de sentido de vergonha, numas declarações desta natureza, de quem ainda há pouco fez aquilo do que agora nos acusa, é que era algo para que não estávamos preparados. O PS e o secretário-geral adjunto José Luís Carneiro pode ter-se esquecido, mas o povo português ainda não esqueceu, naturalmente, aquela que foi a postura do PS quando, não vencendo eleições, governou em Portugal. Muito bem. O que há nos Açores, estamos a falar das eleições para o Governo Regional dos Açores, o que existe no total respeito que sempre tivemos e que o Dr. Rui Rio sempre disse ter pelas autonomias, é um processo que está a ser conduzido pelo PSD dos Açores. O que há também, e os senhores sabem porque é público, é a reedição da Aliança Democrática, que já tinha sido criada pelo Dr. Sá Carneiro, como é de todos conhecido. A coligação pós-eleitoral que existe nos Açores é entre o PSD, o CDS e o PPM. E esta coligação e estes três partidos desenvolvem as conversações com os demais partidos eleitos para a Assembleia Regional dos Açores com o objetivo de viabilizar uma proposta de governo. Vou corrigi-la. Quem disse isso não foi aquilo que veio ao público do deputado do Chega. Quem disse isso foi o secretário-geral adjunto do PS. A moeda de troca. Mas agora vou-lhe dizer. Deixe-me dizer. Não há moeda de troca com revisão constitucional. Não há acordo nacional com o PSD. Isto que seja claro. O que há é, desde há muito tempo, que o Dr. Rui Rio disse e reiterou várias vezes que o PSD apresentará, no momento certo, a sua proposta de revisão constitucional e há, naturalmente, a divulgação pública e que foi também divulgada a elementos do Partido Chega, daquelas que são os princípios da revisão constitucional, que poderão ou não ser aceitos por este e pelos demais partidos. Um processo de revisão constitucional, como é sabido, requer 2/3 de aprovação na Assembleia da República e, portanto, precisa de um amplo entendimento partidário. E, portanto, é isso que qualquer partido que queira um processo de revisão constitucional, naturalmente, almeja. Vou repetir aquilo que disse. O que há é, naturalmente, a explicação daquilo que são os princípios de uma revisão constitucional apresentada pelo PSD. Eu vou dar um exemplo, até muito concreto. É necessária uma revisão constitucional para a redução do número de deputados na Assembleia da República. Já foi dito pelo Dr. Rui Rio que esse é um dos objetivos que tem, é a redução do número de deputados da Assembleia da República. A transmissão deste objetivo pode merecer o apoio de vários partidos, como pode merecer o apoio do Chega. É um exemplo muito simples de uma coisa muito concreta. Não pode ser discutida a revisão constitucional, como? O processo de revisão constitucional do PSD, até por causa da pandemia em março, não entrou nesta altura, mas há o compromisso de que ainda nesta sessão legislativa o processo de revisão constitucional do PSD possa dar entrada. Eu não estou a fazer equiparação. Aqui o que estou a dizer é muito simples. O Partido Socialista não venceu eleições em 2015 e governou.
porque fez entendimentos esses que, recordo, na altura, também violaram aquela que era a tradição histórica do Partido Socialista. Portanto, é o último partido a poder ter coragem para vir dizer aquilo que veio dizer o seu secretário-geral adjunto. É o último. E, portanto, aquilo que acontece é, não há nenhum entendimento nacional entre o PSD e o Chega. Há um processo de revisão constitucional que o PSD seguirá e que, sim, como disse já, tem princípios que podem merecer o apoio do Chega e o acordo do Chega. E como poderá merecer o apoio de outros partidos e deverá merecer o apoio de outros partidos. É um processo que terá o seu início e que assentará em conversações com todos os partidos com assento parlamentar. Certo, vou-lhe recordar aquilo que disse. No respeito das autonomias, os entendimentos, as conversações que estão a ter lugar são pela coligação, Aliança Democrática, ou equivalente à Aliança Democrática, que está constituída nos Açores entre o PSD, o CDS e o PPM e os demais partidos. É nesse âmbito que estão a ser tidas as conversações para o entendimento no Governo Regional dos Açores. Diga, por favor. Desculpe, mas para não... Diga. Mas o PSD nacional não está a negociar nenhuma coligação com o Chega e o PSD regional, segundo é público, igual. Ou seja, o PSD regional dos Açores tem uma coligação com o CDS e com o PPM. Isto não é preciso complicar aquilo que é simples. Tem uma coligação com o CDS e com o PPM. Essa coligação está em conversações com todos os partidos com assento parlamentar para procurar viabilizar um programa de governo. Isso são palavras, eventualmente, do deputado André Ventura, que naturalmente não nos cabe comentar. É muito simples o que está a acontecer. Nos Açores há um conjunto de forças que podem permitir que haja uma proposta alternativa de governo. O PSD lidera essa proposta alternativa de governo. O PSD teve um apoio fortíssimo, e mais até do que aquilo que muitos esperavam, da população dos Açores para poder governar. E tem o dever, e isso claramente que José Manuel Bolieiro tem-no dito várias vezes, tem o dever de procurar os entendimentos para governar nos Açores. É apenas isso. Depois, naturalmente, que os partidos, seja o CDS, seja o PPM, estes que integram a coligação, seja outros que na decorrência das conversações viabilizem a proposta de governo, as reações dos partidos ficam com os partidos, não nos cabe a nós comentar. O que nos cabe a nós esclarecer é que não existe um entendimento nacional, nem o existe com sede constitucional, no sentido de haver uma negociação, porque isso, objetivamente, estou aqui a esclarecer. E mais importante do que isso, é lamentar o tom utilizado pelo secretário-geral adjunto do Partido Socialista, que é exatamente o mesmo partido que também ignorou a sua história para fazer os entendimentos que entendeu necessários. Ora, aqui o que existe no atual cenário parlamentar local nacional e regional é uma pluralidade de representatividade de partidos e que muda a lógica das conversações. O Partido Socialista foi o primeiro a ter essa iniciativa. Ficamos muito surpreendidos que tenha a coragem, que tenha o tupete mesmo de ter as declarações como teve o seu secretário-geral adjunto. A pergunta era se não há um preconceito ideológico. A resposta é muito simples. Eu acabei de, aliás, insere-se na minha última resposta. A pluralidade partidária nos parlamentos nacionais, no nacional e nos regionais, é uma nova responsabilidade para os grandes partidos e uma nova exigência para todos nós. E, portanto, essa pluralidade representa entendimentos ou a inexistência de entendimentos em função de matérias concretas. Há matérias para as quais o PSD não transige. É preciso que isto seja muito claro. O PSD
é um partido fundamental e fundador da democracia portuguesa e tem princípios que não transige. E nessa matéria não há entendimento possível naquelas que são as áreas em que o PSD naturalmente nunca poderá ter entendimento com o Chega ou com outros partidos que defendam matérias com as quais o PSD manifestamente não concorda. Diga que eu não ouvi bem. Não admite. Estamos a falar de uma situação atual. Eu futurologia não faço. Estamos a falar da situação atual. E estamos a falar que a nível nacional não há conversações com vista a coligações ou a entendimentos. Isto é preciso que seja claro. Há a nível regional, nos termos que eu já vos expliquei. Eu vou voltar a dizer que aquilo que corresponde à verdade é ter havido a transmissão ao Partido Chega de alguns dos princípios, eu exemplifiquei já que poderão integrar um processo de revisão constitucional do Partido Social Democrata. À medida em que esses princípios mereçam a concordância do Chega, é naturalmente com o Chega.